Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quero agradecer também à Unimed Santos, que patrocina o nosso programa. Hoje vamos falar de temas importantes aqui para a cidade de Santos, que são as obras da entrada de Santos, da cidade, da Ponta da Praia, e vamos saber como é que é o trabalho da Procuradoria-Geral. Por isso, trouxemos a Procuradora de Santos, Renata Reis. Renata, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estou muito contente de estar aqui na TV Santa Cecília mais uma vez. Espero colaborar de alguma forma com o nosso trabalho na Procuradoria. Obrigada, Renata. A gente queria saber como é que é a sua trajetória profissional, como é que você chegou até a Procuradoria? Então, na verdade, eu sempre quando me perguntam sobre isso, eu digo que eu sou uma servidora pública nata, de sangue. Eu sempre fui servidora pública, desde que eu estava na faculdade, eu fiz concurso público, sempre. Fui escrevente técnico judiciário, aqui no Poder Judiciário em Santos, na Vara da Fazenda Pública. Depois eu fui procuradora em Santo André, também concursada, fiquei 3 a 4 anos lá. E em 2005 eu fiz o concurso para ingressar na Procuradoria de Santos. Passei, tomei posse em 2006 e desde então eu estou na Procuradoria de Santos. Fui nomeada agora como Procuradora-Geral, tem mais ou menos 2 anos pelo prefeito Paulo Alexandre. Legal. A gente sabe que a Procuradoria é um órgão ligado diretamente ao prefeito, mas o que faz um procurador? Então, na realidade, essa pergunta é muito boa, porque a grande maioria das pessoas não sabe, não conhece ou confunde um pouco a nossa atuação. Na verdade, a Procuradoria é um órgão do Poder Executivo, diretamente ligado ao prefeito. O cargo de procurador-geral, ele é escolhido, a pessoa é escolhida pelo prefeito dentre os integrantes da carreira. Então, precisa ser um procurador de carreira concursado, escolhido pelo prefeito para chefiar a procuradoria. A nossa atuação, na verdade, por que eu falo que as pessoas confundem? As pessoas confundem com a fiscalização do Poder Executivo. Na verdade, não é essa a tarefa da Procuradoria. A Procuradoria é Poder Executivo também. Quem fiscaliza os atos do Poder Executivo é a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas e também o Ministério Público, que é o fiscal da lei. O papel da Procuradoria é a consultoria do Poder Executivo. O que é isso? É ser consultado previamente sobre os atos que serão praticados. Todos os atos da administração, os projetos de lei, decretos, os editais de licitação e toda a atuação da administração na nossa rotina mesmo, de contratações, as obras públicas, tudo é consultado à Procuradoria previamente acerca da legalidade dos atos a serem praticados. Além disso, a gente também tem uma atuação no judiciário, que é a defesa, a gente representa o município, tanto na defesa das ações que são propostas contra o município, como a gente também ingressa com as ações de interesse do município. Então, nós representamos o município em todas as ações judiciais em que o município é parte. Legal. A senhora falou que está há 2 anos no cargo, é isso? No cargo de Procuradora-Geral do município. Na verdade, eu tive na Prefeitura de Santos uma trajetória muito feliz, Eu entrei em 2006, fiquei como procuradora só de carreira de 2006 até 2009. Em 2009, a antiga Procuradora-Geral, ainda no governo Papa, me nomeou primeiro para coordenadora de execuções fiscais. Eu fiquei cuidando dentro da Procuradoria Fiscal de todas as execuções fiscais do município. Substituí a chefe em algumas oportunidades. Em 2010, eu fui nomeada chefe da Procuradoria Judicial, que é todo o residual da Procuradoria, porque nós temos lá a trabalhista, a fiscal e a judicial, que é essa que eu fui chefe durante 8 anos, que cuida de todo o resíduo. Em suma, o mais importante que a gente faz lá, que mais aparece, são as licitações e os contratos da administração, que é onde que
a administração precisa muito da gente, tanto quando vai fazer uma obra, quando vai comprar coisa mais simples, uma caneta, o café e até uma obra pública de milhões de reais. E a maior dificuldade que a senhora vê no cargo? Olha, o meu maior desafio realmente é tentar demonstrar que o meu papel é orientar para que os atos da administração sejam tomados dentro da legalidade. E não simplesmente dizer não, né? Porque eu posso fazer isso. É muito cômodo você simplesmente dizer não. E também a gente não pode dizer sim para tudo, porque as consequências vêm. Então, eu vejo como maior desafio, encontrar dentro das normas, que nós vivemos uma legislação, principalmente na parte de obra pública, muito antiga, né? Encontrar na legislação e na jurisprudência saídas seguras e legais para que a administração consiga realizar os seus projetos. E depois, no futuro, como a gente sabe que hoje em dia tudo se questiona, né? Se viermos a ser questionados, tanto administrativa como judicialmente, ter condições de defender os atos da administração. E a sua relação com os vereadores? Eles apresentam uma ideia e a senhora tem que barrar? Como é que funciona? Na verdade, isso é bom de ser perguntado também. Na verdade, o Poder Legislativo e o Executivo são poderes independentes, mas a própria Constituição Federal harmônicos, né? Eles devem atuar em colaboração. Então, na verdade, eu não sou jurídico da Câmara. A Câmara ela tem um jurídico próprio. Sim. Mas o que acontece é o seguinte: a relação do Executivo com o Legislativo, ela vai, além da harmonia dos poderes, eu acho que ela vai a relação das pessoas mesmo. Muito depende do perfil e do temperamento das pessoas. Eu tenho modéstia à parte, assim, uma certa habilidade, uma certa facilidade de lidar com os vereadores, e ao longo desses anos que eu estou na Procuradoria-Geral, eu creio que eu ganhei uma confiança e uma credibilidade. Então, não existe nenhuma obrigatoriedade de que um vereador me consulte sobre algo que vai fazer. Ele não tem essa obrigação, ele não tem esse dever. Isso vai passar por mim, por exemplo, se um vereador propõe um projeto de lei, vota na Câmara, passa pelo jurídico deles, eles aprovam. Isso só vai passar para mim quando o prefeito for sancionar, que daí o prefeito me consulta. Esse é o caminho ordinário que as coisas devem acontecer. Mas justamente por conta dessa boa relação, que eu acho que é muito positivo, tanto para o Executivo como o Legislativo, a gente tem feito um caminho de muita conversa, de muito diálogo. Alguns te consultam antes de propor? Então, muitos vereadores me perguntam, olha, você acha que isso aqui dá para fazer? Você acha que... Então, você acaba tendo uma relação positiva para o município e para os poderes, porque o projeto já, muitas vezes, aquele que não pode nascer no Executivo não nasce, por conta de alguma ilegalidade, de alguma inconstitucionalidade, e aqueles que de repente tinham algum defeito de forma, né, eles podem ser aperfeiçoados com esse diálogo que a gente tem e apresentados lá na Câmara de uma forma correta. Legal. E a senhora nunca pensou em advogar por conta? Nunca. Olha, eu sinceramente nunca quis advogar. Eu sempre quis ser... Eu saí da faculdade, já fiz logo concurso público, e eu sempre fiz a faculdade achando que eu não ia advogar. Daí, quando eu passei no concurso em Santo André e depois quando eu vim para Santos, por coincidência, nas duas prefeituras eu trabalhei na consultoria. Então, eu fiquei muitos anos só com o direito administrativo e, lógico, tendo contato com as outras matérias de direito, mas trabalhando na consultoria administrativa e não no judicial. O que aconteceu? O judicial ele foi aparecendo aos poucos, caindo no meu colo, e eu fui me apaixonando. Então, hoje, eu digo que eu advogo, não em tantas, eu sou uma advogada de um cliente só. Meu cliente é só a prefeitura. Mas eu me apaixonei pelo judicial de uma forma, porque ele é uma consequência do que eu faço no administrativo. Então, eu acabo orientando a administração a fazer alguma coisa da forma como eu acho certo. E depois, quando a gente é questionado no judiciário, eu quero defender que aquilo que eu orientei está certo. Então, talvez é aí que vem essa paixão. E hoje eu diria que eu gosto muito de advogar pelo município de Santos. Legal. Vou chamar um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre as obras da entrada de Santos e da Ponta da Praia. Voltamos já.
Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nossa entrevistada de hoje é a procuradora de Santos, Renata Reis. Renata, vamos falar sobre duas obras importantes aqui em Santos, que é a da entrada de Santos e a revitalização da Ponta da Praia. Vamos primeiro falar da entrada de Santos. Como é que está o cronograma? Está sendo cumprido? São 5 etapas? Sim. A obra ela foi dividida em 5 etapas, que a gente tem licitado parcialmente, parte por parte, algumas até concomitantemente. A etapa 1, quem tem esses dados técnicos exatamente na prefeitura de em que pé que está cada fase, é a área técnica de acompanhamento. Mas nós já estamos aí iniciando a etapa 4, né? A etapa 3, ela já está também num estágio inicial. A etapa 3 e a 4 já são obras que têm mais visibilidade, né? Porque elas não ficam só na pavimentação, na drenagem, mas já vai começar a aparecer viaduto, já começa. A etapa 4 envolve a ponte. Na verdade, nós temos tido bastante êxito, mas não houve facilidade para chegar até aqui. É tudo muito difícil. A cada etapa que a gente licita, a gente tem muitos percalços, né? Então, desde a hora que você lança o edital, já começam as impugnações das empresas. Nós tivemos praticamente em todas as etapas paralisações judiciais. Porque o que aconteceu com Santos é que Santos não tinha um histórico de grandes obras públicas, de grande vulto, como as que esse governo estão fazendo. Então, eu acredito que seja natural o interesse de grandes empresas, consórcios de empresas de outras regiões virem para cá, para tentar concorrer. E isso acaba causando uma briga muito grande entre as concorrentes. Então, muitas vezes, a gente ouve dizer, tanto na imprensa, como a gente ouve dizer nas ruas, a obra está parada, a obra foi suspensa, dando a entender sempre que houve algum erro da administração, que a administração está sendo questionada, e nem sempre é isso que acontece. A gente habilita as empresas e elas brigam entre si. Então, aquelas que não são habilitadas ou aquelas que são desclassificadas, elas ingressam com ações judiciais umas contra as outras. Algumas das vezes acontece de obterem liminar judicial e daí começa todo o nosso trabalho para derrubar essas liminares e conseguir prosseguir. A gente tem tido bastante sucesso, os cronogramas estão sendo mantidos, estão sendo estabelecidos e eu acredito, tenho muita fé que a gente vai conseguir terminar essa obra dentro do planejado. Na entrada de Santos, essa seria a maior dificuldade, então? A maior dificuldade realmente é a gente enfrentar esses percalços. A gente teve uma etapa, salvo engano, foi a 2 ou a 3, que nós perdemos 6 a 8 meses só com problemas, tanto na esfera administrativa como judicial, causado pelas impugnações, a gente anulou edital, depois você licita de novo, depois tem liminar judicial e a gente corre para o tribunal. E com relação às da Ponta da Praia, a gente sabe que está uma grande confusão, o que está acontecendo realmente? Então, em relação à Ponta da Praia, está havendo, né, bastante polêmica, agora está um pouco mais calmo por conta da decisão judicial que teve semana passada. Na verdade, foi todo um processo. A gente tem no município a legislação, é a lei que a gente chama de Lei de Uso e Ocupação de Solo e o Plano Diretor. Essas leis, elas são periodicamente revisadas pelo município. Elas eram originalmente leis de 1998. No governo Papa, no ano de 2011, elas foram revistas e agora, em 2018, elas foram revistas novamente. Essas leis, elas têm aspectos técnicos muito relevantes. E o que há de mais, a polêmica toda, né, que eu vou tentar ser clara e objetiva nesse sentido. O que acontece é que essa lei, ela não criou, já existiam na lei anterior. Ela fez algumas modificações nos nossos núcleos de intervenção e diretrizes estratégicas, que a gente chama de NIDs, que são porções do território do município onde existem condições diferenciadas de uso e ocupação de solo. Então, se você é proprietário de algum imóvel dentro de uma área dessas, você tem restrição de uso para construir, o que você pode fazer lá. O que aconteceu? Nós revisamos algumas dessas condições, a prefeitura, a área técnica, foram 2 anos de estudo, né, trabalhando, houve um grupo técnico da prefeitura para construir
essas leis e, a partir de então, criou-se a possibilidade de se celebrar com os proprietários desses imóveis, que sejam empreendedores, alguns ajustes que trouxessem benefícios para a cidade, benefícios para o município, em troca da alteração desses usos. Isso não é novidade criada pelo governo Paulo Alexandre, não, já existia. O que a gente fez foi modificar algumas condições e tornar um pouco mais gravoso para o proprietário. Ficou, eu diria assim, para uma linguagem mais clara, que ficou um pouco mais difícil, um pouco pior para o proprietário, mas ficou melhor para a cidade. Antigamente a gente previa apenas a contrapartida que a gente chama onerosa, financeira. O empreendedor, para alterar o uso do seu imóvel, ele pagava dinheiro para a prefeitura, e a mudança mais relevante que a gente fez foi a chamada contrapartida urbanística. A prefeitura indica aquilo que ela precisa, as obras que ela precisa, e o proprietário, em vez de nos entregar dinheiro para a gente licitar e fazer essas obras, ele mesmo que empreende e nos entrega a obra pronta. O que aconteceu? Houve todo um processo legislativo, observado o princípio da legalidade e da transparência, consultado os órgãos devidos a respeito, foi publicada, essa lei ficou no portal da Prefeitura para consulta pública, até que foi sancionada no meio de 2018. Em outubro, nós assinamos termos de compromisso, dois termos de compromisso com o empreendedor, e agora, em março, passado todo esse tempo, o Ministério Público questionou a legalidade desses termos de compromisso. Com o ingresso dessa ação, nós tivemos a oportunidade de responder em juízo a respeito desse pedido de liminar para suspender as obras, e agora, na semana passada, nós fomos coroados com uma decisão aqui da primeira vara da Fazenda Pública, que entendeu que até o momento não há indício de ilegalidade nem inconstitucionalidade no nosso procedimento e liberou para que a gente continuasse. Então, as obras não estão suspensas, foi indeferida a liminar pleiteada pelo Ministério Público e a ação continua. Ela vai ser respondida, só foi tratada agora a liminar. A ação vai continuar, a gente vai continuar respondendo, defendendo os atos da administração, mas não há ordem de suspensão. Certo. E com relação ao estudo do impacto à vizinhança, isso também tem gerado muita polêmica. Como é que está essa questão? O estudo de impacto de vizinhança é uma lei que começou a ser construída no governo Papa, foi votada e foi sancionada em 2013 já pelo prefeito Paulo Alexandre. O estudo de impacto é um instrumento previsto na legislação federal e só o município é que tem competência para legislar sobre isso. Antes dessa lei, o que acontecia? O empreendedor fazia um grande empreendimento na cidade, pode ser tanto na área comercial como na residencial, por exemplo, um conjunto residencial, essas torres que a gente faz aqui, muita gente faz, e os impactos que esse empreendimento trazia para a vizinhança não eram absorvidos pelo empreendedor. Quem pagava essa conta era o município. Então, um grande empreendimento, se ele causasse problema no trânsito, se ele causasse problema de drenagem, se ele causasse problema mesmo de circulação ou necessitasse de aperfeiçoamento na área de saúde ou de educação, quem pagava essa conta era o município. O estudo, o que essa lei trouxe? A obrigação para o próprio empreendedor de ele demonstrar nesse estudo os impactos que ele vai causar e quais são as medidas que ele vai adotar para mitigar ou para compensar isso. O que acontece? Essa lei ela traz um rol num anexo dela das atividades e dos empreendimentos que precisam de estudo. Então, a prefeitura só pode exigir onde a lei previu e não pode exigir onde a lei não previu. Certo. E por que a senhora acha que tem gerado tanta polêmica essa questão? Que tem gerado a maior polêmica em relação ao estudo de impacto de vizinhança é porque essa lei, neste rol que eu falei para você, que diz quais são as atividades e os empreendimentos que se sujeitam, tem uma lá que diz que é centro de convenções com área maior que 20 mil metros quadrados. O nosso futuro centro de convenções, o CAT que a gente vai construir na Ponta da Praia, ele tem 29 mil metros quadrados. Então, se ele fosse um empreendimento de um particular, ele fatalmente estaria sujeito ao estudo de impacto de vizinhança. Ocorre que o direito ele é muito dinâmico e ele traz várias interpretações. Eu entendo que, sendo um empreendimento do próprio município, eu não tenho obrigação legal de realizar um estudo de mim
para mim mesmo. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público entendeu que a gente precisava realizar esse estudo. E nós realizamos. Nós aquecemos. Eu passei por cima até do meu entendimento pessoal e o prefeito se comprometeu com o Ministério Público que só subiria o Centro de Convenções, começaria as obras do Centro de Convenções no mercado de peixes depois que o estudo tivesse concretizado e aprovado. As obras que a gente começou em 11 de março foram as obras do viário. E foi aí que toda a celeuma aconteceu. O Ministério Público entrou com a ação porque entendeu que nem o viário a gente podia começar. E o meu entendimento, olha, eu me comprometi, eu não posso começar o centro, nem o novo mercado de peixes, mas as obras do viário não, a lei não exige. Então eu já posso começar. Certo. Eu vou chamar um breve intervalo, lembrando que no dia 23 de maio, em razão dos Jogos da Unisanta, o programa será exibido às 22h30 e não às 22h. Voltamos já. Estamos de volta ao último bloco do ACS na TV. O programa de hoje trouxe a Procuradora-Geral de Santos, Renata Reis. Renata, a gente estava falando a questão das obras da Ponta da Praia, né? Muita gente está reclamando que não foi chamada para conhecer o projeto, que não participou, que não opinou. O que você tem a dizer sobre isso? Então, na verdade, todo o processo de construção da Lei de Uso e Ocupação do Solo, como eu falei no bloco anterior, ele passou por consulta pública, tá? Ele foi aprovado no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um órgão paritário formado metade por órgãos do poder público, metade por representantes da sociedade civil. O projeto de lei ficou para consulta pública no portal da Prefeitura antes de ser votado, enviado à Câmara. Houve 3 audiências públicas na Câmara para discussão do projeto de lei. Uma vez aprovada a lei, com base no que lá está previsto, a Prefeitura elaborou um projeto macro, né, já envolvendo uma série de obras concatenadas, não necessariamente dependentes umas das outras, mas concatenadas num projeto macro ali na Ponta da Praia, e a partir de então a equipe da Prefeitura e o próprio prefeito têm ido a todos os órgãos envolvidos, tanto os órgãos públicos, Ministério Público, Judiciário, como também a população diretamente interessada. O estudo de impacto de vizinhança mesmo ficou 30 dias publicado no portal para consulta pública. Nós temos registros, a escola lá do Jabaquara, que é a primeira obra que começou em outubro, que também, todo mundo fala, é só a Ponta da Praia. Não é. Né, o termo de compromisso, a primeira obra, nem na Ponta da Praia é aquela escola que já está bastante adiantada ali na saída do túnel. Nós temos registros de audiências públicas desde 2014, realizadas com vereadores naquela região, já conhecendo o pleito daquelas pessoas. Então, assim, eu tenho para mim que não faltou transparência, que ainda hoje a Prefeitura está comparecendo, a nossa equipe está indo, está fazendo diversas reuniões em diversos locais para divulgar o projeto e ouvir a população. Legal. Mudando um pouco de assunto, a gente teve a extinção da Frente do Trabalho, acho que mês passado, e parece que você estava brigando, né, contra isso. Nós já temos um acórdão, mas ainda por hora, graças a Deus, não se extinguiu de fato. O que aconteceu é o seguinte, essa lei é uma lei de lá de 1999, salvo engano. E nós estamos aí há 20 anos, né, com este programa. Nós temos, mais uma vez, né, neste caso também, temos uma visão diferente do Ministério Público e aí até do Judiciário. Em relação, nós tratamos esse programa como não como uma contratação, mera contratação de mão de obra. A gente trata como um programa de requalificação profissional. São pessoas em determinada situação de vulnerabilidade, de desemprego, que necessitam de uma ocupação e de uma requalificação para ingressar no mercado de trabalho. Então, elas trabalham, mas elas também são preparadas, elas têm que fazer cursos, elas passam por algumas atividades para se requalificar. Depois de 20 anos que esse programa não foi nada também inventado por esse governo, o Ministério Público ingressou com uma ação que se chama Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, é uma ação que nem tramita aqui na vara
da primeira instância. Ela é diretamente no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, no final do ano, em dezembro, declarou essa lei inconstitucional. O quê? Isso quer dizer na prática, chega, acabou, essa lei não vale mais. E deu um prazo de 120 dias apenas para que a prefeitura, primeiro, de imediato, a partir de dezembro, não colocasse mais ninguém no programa e quem estivesse no programa, cerca de 700 pessoas, fossem retiradas no prazo máximo de 120 dias. Então, a minha briga, assim, eu sempre digo, um passo de cada vez. A minha briga neste momento foi para prorrogar esses 120 dias, primeiro para não colocar essas pessoas que não é só tem o interesse do município, que precisa dessa mão de obra também, para muitos serviços que não podem ser por concurso público, que são coisas esporádicas, necessidades repentinas que a gente precisa, mas também por conta da vida de pessoas, né? Que não podem ser pegas por um contrato ali de um termo de adesão de 1 ano, ser pegas de surpresa de uma hora para outra, sem ter trabalho. Então, a nossa briga foi conseguir, isso aconteceu no começo do mês de abril, na primeira quinzena do mês de abril, uma decisão com o presidente do Tribunal de Justiça. Houve um esforço muito grande do prefeito, meu, a gente brigou muito para que a gente conseguisse uma decisão que prorrogasse os efeitos dessa decisão dos 120 dias mais um pouco. Eu queria mais do que eu consegui, eu não consegui tudo ainda. Eu consegui que ela ficasse suspensa até o juízo de admissibilidade do meu recurso extraordinário. O que é isso? É um recurso que eu vou propor lá no Supremo Tribunal Federal. Então, eu ganho um prazo aí, eles estão trabalhando, nós não colocamos ninguém na rua, e assim que eu ingressar com esse recurso no Supremo e eu conseguir fazer ele subir, daí eu vou ter que entrar com uma nova medida lá para tentar mais uma vez suspender. Você acha mais ou menos quanto tempo prolonga? Olha, já se passou aí um mês, eu acredito que essas minhas próximas providências, agora até o final de maio, eu já vou ter que começar a adotar. Estou esperando as publicações e o encaminhamento disso no tribunal. Tudo depende mesmo do judiciário, que às vezes o judiciário é um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, mas essa tramitação desse recurso, eu acredito que da decisão que foi no dia 12 de abril, 40 dias, 60 dias é mais ou menos o prazo que eu acho que é para eu ter que apresentar esse recurso no Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe uma outra coisa que foi bem polêmica, foi a regulamentação dos transportes, de aplicativos de transportes aqui em Santos. A gente sabe que você acompanhou isso muito bem. Qual foi a maior dificuldade? Então, na verdade, tudo aquilo que é novo e pega a gente de surpresa, a gente tem aquela tendência a coibir, né? Para não atrapalhar aquilo que já é. A gente fica com essa preocupação de coibir. Então, o que aconteceu foi que, primeiramente, o município, por autoria de um vereador, editou uma lei proibindo essa atividade eu vou chamar de Uber, né? Mas são mais do que um. Na época era só o Uber. O que aconteceu que essa nossa lei municipal, ela também foi objeto de questionamento judicial e foi declarada inconstitucional. Então, a gente já não podia proibir aqui. Daí, em 2018, isso foi começando a ficar resolvido porque a União regulamentou. A União editou uma lei federal dizendo que cabia aos municípios regulamentar essa atividade. Desde então, muitos municípios estão aí batendo a cabeça, porque apesar da União ter dito que a competência é dos municípios, a lei ficou vaga demais. Então, existe uma série de dificuldades de compreensão até onde a gente pode ir e até onde a gente pode proibir. Agora, semana passada, no dia 8 de maio, houve uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Os ministros lá no STF já decidiram um recurso de repercussão geral, dizendo proibir não pode. Não pode proibir a atividade. E esse acórdão ainda, essa tese ainda não foi fixada. Eu estou esperando para conhecer aí, porque isso foi semana passada, o inteiro teor do acórdão, que isso vai ser muito benéfico. Inclusive porque a gente está regulamentando na prefeitura, está começando a fazer, começando não, já está até bem adiantado nossos estudos para regulamentar a atividade e a circulação desse tipo de transporte. E esse acórdão vai ser muito benéfico, porque ele vai traçar os pressupostos, aquilo que, pelo menos em linhas gerais, até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode ir.
Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria deixar um espaço para suas considerações finais. Eu fico sempre muito grata, muito feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de falar do nosso trabalho, tentar explicar para as pessoas como é que funciona o nosso trabalho. Não é fácil, mas é muito gratificante e eu sou uma pessoa muito feliz de poder fazer isso pela nossa cidade, pela administração municipal e ver as coisas acontecerem, ver a nossa cidade crescendo e evoluindo tanto cada dia mais. Obrigada, Renata, mais uma vez pela sua presença. Lembrando que o programa é reprisado aos sábados às 16 horas e terça-feira às 18. Excepcionalmente, no dia 23 de maio, o programa vai passar às 22h30 em função dos Jogos da Unisanta. Até a próxima! Santa Cecília TV, 22 anos.